o bravo guerreiro do mar, um dos melhores atiradores do mundo de One Piece e, claro, membro do bando dos Mugiwaras. Aquele que já enfrentou dragões e cérberos e que, quando foi capitão, teve uma tripulação de mais de 86 milhões de piratas. É sobre ele que vamos falar neste vídeo. Confira 40 curiosidades sobre God Usopp! Esse é um pedido de muitos de vocês, incluindo Hugo Ultravioleta, Ace, Joaquim Zordan Barcelos, Oi Otaku, Emerson da Costa Barbosa, David Araújo, Vini e Lice. Antes da gente começar esse vídeo com curiosidades maravilhosas sobre este personagem maravilhoso, eu queria comentar um pouco sobre a pronúncia do nome desse personagem. Acontece que o nome desse personagem, como a gente tá vendo aí na tela, termina com uma consoante muda, um P mudo. Não tem nada de vogal ali depois dele, só o P. E os japoneses, quando fazem leituras de palavras assim, como é o caso das palavras em inglês step, stop, eles colocam um U no final. Então step fica step, stop fica step. E isso é diferente de como geralmente nós brasileiros pronunciamos palavras estrangeiras. Geralmente a gente coloca um izinho no final. Por exemplo, feedback. E como eu morei no Japão e conheci One Piece no Japão, ouvi muito o nome desse personagem enquanto eu estava no Japão e continuo consumindo, assistindo o anime em japonês, eu falo o nome desse personagem com o tal do U no final, como Usopp. Isso não significa que essa é a forma ultra master correta de pronunciar o nome desse personagem. É só a forma como os japoneses pronunciam e como eu vou utilizar a forma de pronúncia ao longo de todo esse vídeo. Então chamar ele de Usopp, 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 tá tudo certo. Agora bora para as curiosidades. 1. Antes de ganhar merecidamente o seu cartaz de procurado, Usopp fez participação especial em 2 cartazes de Mugiwaras. Primeiro ele apareceu no primeiro cartaz de procurado do Luffy, de costas aqui no cantinho, e depois ele apareceu no primeiro cartaz de procurado do Zoro. Dá pra ver só a silhueta dele ali, esse nariz tão diferenciado dele. Só que no cartaz do Zoro, como ficava ali com uma fumaça em cima dele, quase não dava pra perceber que era ele, foi uma coisa que foi e voltou, e aí na finalização da arte do cartaz do Zoro não aparece. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, quando apareceu. 2. Há uma grande possibilidade do nome Usopp ter sido inspirado no antigo fabulista grego Ésopo, que em japonês seu nome seria lido como Isopo. E considerando que a palavra Uso significa mentira em japonês, o nome do Usopp poderia ter sido um trocadilho entre essa palavra e o nome de Ésopo, de Isopo, considerando também que Usopp é um contador de histórias. E ainda sobre o nome do Usopp, quando ele diz Ore wa Usopp, pode ser um trocadilho querendo dizer que eu sou Usopp ou eu sou uma mentira. 3. A história de fundo que nos ajuda a ilustrar o passado de Usopp é muito semelhante a uma das fábulas de Ésopo, The Boy Who Cried Wolf. Tá aí mais uma ligação entre eles. Na versão de título, como essa fábula veio pro Brasil, ficou como O Pastor Mentiroso e o Lobo. Mas se a gente fizer uma tradução direta, era O Menino que Gritava Lobo. E lembra que o Usopp era o menino que gritava pirata? E aí, se você tiver a oportunidade de ler essa fábula, ou mesmo assistir algum vídeo aqui no YouTube em que alguém tá contando ela, você vai ver muitas similaridades na história. 4. Para entender essa próxima curiosidade, é preciso a gente compreender também que existem 3 formas principais da escrita de caracteres na língua japonesa. São elas o hiragana, o katakana e os kanjis. O katakana geralmente é utilizado para representar, para trazer palavras estrangeiras para a fala, para a pronúncia e escrita em japonês. E é como geralmente a maioria dos nomes dos personagens em One Piece são escritos. Isso porque o Oda coloca muitas influências estrangeiras, traz muitas palavras estrangeiras para trazer vida aos mundos, aos personagens dentro da história de One Piece. E por que isso é importante? Porque nós sempre vimos o nome do Usopp escrito em katakana. Mas, se ele tivesse um kanji para representar, nós veríamos esse kanji aqui, que é a junção dos kanjis de mentira e vento. Então seria meio que vento da mentira, ou até mesmo modo, estilo mentiroso. 5. É possível que o design do nariz de Usopp tenha sido inspirado no personagem do romance italiano Pinóquio. Bom, isso porque o personagem em Pinóquio, que era um boneco de madeira, se torna um menino, a cada vez que ele mente, o nariz dele cresce um pouquinho. Bom, mas aí a gente pode, afirmar que todas as mentiras que o Usopp contou são verdades, porque o nariz não cresceu mais. São as profecias, não é? 6. Mais uma característica que pode ter inspirado esse nariz diferenciado do nosso querido God Usopp são os Tengos, que são criaturas muito específicas do folclore japonês.
Essas são criaturas que acreditam-se que moram nas florestas, bem parecido com goblins, e por isso, inclusive, alguns protetores que moram nas florestas utilizam máscaras muito parecidas com os Tengos. A gente já viu isso, por exemplo, aí em Demon Slayer e em One Piece, em Wano, mais especificamente, há um ferreiro que usa uma máscara de Tengu. Inclusive, teve um momento bem lá no comecinho, quando eles ainda estavam se conhecendo, que o Kinemon se referiu a um Soppo como um Tengu. 7. Tanto Soppo quanto Sanji e Luffy alegaram já nunca ter ficado doente, então eles não sabem como é essa sensação. Bom, o Soppo é porque ele é um god, né? Agora os outros é porque eles são maravilhosos mesmo. 8. Ironicamente, a maioria das histórias e mentiras que o Soppo conta acabam se tornando realidade ao longo da jornada com os Mugiwaras. Que a gente já falou, né? São profecias. 9. Eu não sei porque essa informação tá aqui no meio das informações do Soppo, mas vocês sabiam que Sogeking é um joguinho de palavras com a palavra em japonês para sniper ou atirador especial, que é Sogeki? 10. Sabia que quem deu vida, melodia, sonoridade para a música tema do Sogeking foi o dublador do Soppo, Kappei Yamaguchi? Quando o Oda criou a música tema do Sogeking, ele só criou a letra, né, as palavras. E aí, o dublador do Soppo olhou ali para a letra e falou: eu tenho aqui as notas, a melodia, e começou a cantar. E foi assim que surgiu o tema da música do Sogeking. Você ainda lembra como é que é essa música? Sogeki no shima de umareta ore wa... 11. Sunny Stray, que é o dublador na Funimation para o Soppo, já falou que é mega ultra fã de Kappei Yamaguchi, que é o dublador japonês de Usopp, né? Ele disse, inclusive, que esse é o dublador dele favorito. Eu acho muito legal quando tem essa conexão entre eles. 12. O Soppo apareceu na 15ª posição a partir da 6ª pesquisa de popularidade entre os fãs japoneses de One Piece. E a gente sabe que ele só tá nessa posição devido a ter vários personagens incríveis criados por Oda na história de One Piece, né? Como o Luffy, o Sanji, o Zoro e alguns outros, porque senão God seria primeiro lugar. 13. Skypiea tem um parque temático dedicado ao Soppo que se chama Rubber Band Land. Inclusive, na entrada do parque tem uma placa, assim, com o perfil do rosto do Soppo, né? E tem ele, assim, como uma estátua musculosa de um guerreiro musculoso com uma lança na mão. Sensacional, a cara do Soppo. 14. God Soppo também é cultura. Bom, se você já passou pelo arco de Dressrosa, com certeza se lembra da cara que o Soppo fez pra assustar a Sugar até levá-la à inconsciência. E como nada fica sem referência e explicação em One Piece, essa cara que o Soppo fez tem uma inspiração. É inspirada na entrada da caverna Goa Gadya, na Indonésia. Olha aí como é que ela é. 15. Quando o primeiro grupo de Mugiwaras e seus aliados chegam ao Wano, eles logo dão um jeito de se disfarçar, se misturar na comunidade para eles poderem obter informações. E a ocupação que o Soppo arranja é de vendedor de óleo de sapo, uma espécie de remédio que viria do óleo do sapo. Essa parece ser uma referência direta ao óleo de cobra, um remédio tradicional chinês sem nenhuma aplicação, sem nenhum uso, que se tornou símbolo de fraude no Ocidente. E aí ficou bem pra quem, né, essa ocupação? Agora vamos entrar em curiosidades informadas pelo próprio Oda, autor de One Piece, por meio dos SBS. 16. O aniversário do Soppo é no dia 1º de abril, também conhecido mundialmente como o April Fools, ou o Dia da Mentira. Uma referência direta à sua forma de contar as coisas de uma forma diferente, digamos assim. 17. Se você já teve essa curiosidade, sim, o nariz de Soppo é um pouquinho maior que o nariz de Kako, da CP9. 18. As comidas favoritas do Soppo são lúcius, que é uma espécie de peixe de alguma ilha de outono, e outros peixes da estação. 19. A comida que o Soppo menos gosta são cogumelos, porque uma vez ele comeu e ficou doente. Mas peraí, ele falou que nunca ficou... 20. O Soppo também come os cubos de gelo. Quando uma bebida vem com cubos de gelo, sabe? Aí você toma a bebida, sobe os cubinhos de gelo. Então, ele come. Assim como Luffy, Chopper, Robin e Brook. Não me perguntem por que essa informação é importante, só vamos guardar. E aí, tá curtindo as curiosidades? Sabia que eu já fiz também as 40 curiosidades de todo o trio monstro? Já teve aqui 40 curiosidades do Luffy, 40 curiosidades do Zoro e 40 curiosidades do Sanji. Você pode conferir aí nos cards que vão passar aqui em cima, mas só depois que terminar esse vídeo, hein? 21. O prato que o Soppo mais gosta de cozinhar é peixe com batatas fritas. Eu gostei, hein? Petisquinhos. 22. A estação favorita do Soppo é o verão e o seu tipo de ilha favorita são as ilhas de outono. 23.
Oda atribui um número específico a cada Mugiwara e o número do Soppo é o número 4. 24. Oda também atribui uma cor específica a cada Mugiwara e a cor do Soppo é a amarela. Se a gente notar, sempre tem algo amarelinho com ele. 25. Segundo Oda, que perguntou pro Chopper, o cheiro do Soppo é de pólvora. Faz sentido, né? Nosso grande atirador. 26. Se os Mugiwaras fossem uma família, o Soppo seria então o terceiro filho. 27. Oda atribui um animal a qual ele acredita que o Mugiwara se assemelha mais. E para o Soppo ele atribuiu um tatu. O que nos deixa meio confusos com a informação e a curiosidade de 28, porque no capítulo 651, quando os Mugiwaras são representados como animais, o Soppo é representado como um camaleão, que faz muito mais sentido, né? 29. Se One Piece fosse ambientado no nosso mundo, no mundo real, Oda disse que o Soppo seria da África, mas ele não especificou de qual país. 30. Se nós pudéssemos ler os pensamentos do Soppo, nós veríamos guerreiro, mentiras, mentiras, corra, corra, e assim como os demais Mugiwaras, amizade. Eu ainda acho que isso vai ser um código. 31. Perguntaram para a dubladora da Robin se ela fosse atribuir uma flor que mais se assemelha ao Soppo, qual seria? E aí ela disse que é a margarida. 32. O Soppo toma banho a cada 3 dias, o mesmo que o Chopper e o Frank. Fica com cheirinho de pólvora uns dias, hein? 33. O Soppo e Robin são os cabeleireiros oficiais do bando dos Mugiwaras. São eles que cortam o cabelo da galera. 34. Trafalgar the Water Law, mais conhecido como Law, chama o Soppo com um apelido específico, mais ali conectado ao seu nariz, né? Hanaya, Noseya, Narizya. E de novo, eu não sei porque essa informação é importante, mas o Oda falou em SBS para todos os Mugiwaras, então vamos guardar essa informação também, tá? 35. Oda escolheu uma prefeitura para cada Mugiwara representar, e a prefeitura escolhida para o Soppo foi Kanagawa. Kanagawa é uma prefeitura do Japão localizada na região de Kanto, na ilha de Honshu, e tem a cidade de Yokohama como capital. É em Honshu também que fica o Monte Fuji, a mais alta montanha da ilha e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém é de baixo risco de erupção, e é muito visitado pelos japoneses e por turistas. E se você alguma vez já pesquisou sobre quadros japoneses, ou sem querer mesmo acabou vendo esse quadro aqui, saiba que ele tem ligação com Kanagawa. O nome dele é a Grande Onda de Kanagawa, que a gente pode ver aí essa maré um pouco mais alta, gerando grandes ondas, e bem ao fundo, se você olhar com atenção, dá pra ver o Monte Fuji. 36. Segundo Oda, o Soppo geralmente dorme por volta das 1 da manhã e acorda às 8. É um bom tempo de sono, né? 37. Se o Soppo não tivesse entrado pro bando dos Mugiwara, se ele não tivesse o sonho de se tornar um capitão pirata ou somente um pirata mesmo, ele teria sido um designer gráfico, segundo Oda. Bom, manjar de desenhar a gente sabe que ele manja, né? Lembra aí que foi ele que cuidou da primeira bandeira dos Mugiwaras, porque se dependesse do Luffy... 38. Segundo Oda, se os Mugiwaras, todos eles apostassem uma corrida de 50 metros, o Soppo ficaria em 6º lugar. Mas com certeza ele diria que certa vez ele apostou uma corrida e foi o homem mais rápido do mundo e naquele momento alguém atrapalhou ele. 39. Segundo Oda, se o Soppo fosse ter uma Akuma no Mi, a mais adequada para ele seria a Poke Poke no Mi, que hoje tá com o Blamenco. Essa é uma Akuma no Mi que tem o poder de você criar vários bolsos e tirar qualquer coisa de qualquer tamanho desses bolsos. Realmente seria muito útil para o Soppo. E 40. No SBS 94, o Oda mostrou quais seriam as possíveis aparências do Soppo com 40 e 60 anos. Tem a versão se der tudo certo e a versão se não der tão certo assim. E essas foram as 40 curiosidades sobre o nosso bravo guerreiro do mar, o maior atirador do mundo de One Piece, God Soppo! Você curtiu as curiosidades? Eu espero que sim! Deixa aí nos comentários então qual é o próximo Mugiwara que você quer ver por aqui, hein? Aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas possam conhecer essas curiosidades. E aí a gente se vê numa próxima, hein? Tchau, Nakamas! Eu quase fui embora, mas aí eu vim aqui só confirmar, porque eu tenho certeza que você não se esqueceu, né? De deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal.